Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes era permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta dois episódios para nos dizer exatamente que a lei maior não é a lei dos homens, mas é a lei de Deus. Que o critério que deve regular nossas vidas, nossas relações, sejam interpessoais, sejam de pessoas, referentemente a coisas, a valores, a bens, são as leis de Deus. E Jesus Cristo coloca isso dentro de duas situações. O Evangelho e o evangelista nos faz refletir. Primeiro, há um episódio. Jesus caminhava, passando por um roçado de milho, de trigo, e os discípulos começam a apanhar espigas e a comerem-nas. Logo, os fariseus que estavam de olho em Jesus, nada do que Jesus fizesse era despercebido por eles, foram buscar naquele episódio um motivo para condená-lo, para atacá-lo. Primeiro, eles estão aqui praticando duas contravenções. Uma, porque estão tirando na roça dos outros o que não é deles. Estão fazendo isso em dia de sábado. O sábado era um dia sagrado, não se podia fazer absolutamente nada naquele dia. E aí foram jogar pedras em Jesus por conta disso e também nos seus discípulos. Ora, esse episódio nos mostra que o nosso Deus é aquele que nos dá e nos permite ter aquilo de que nós precisamos, aquilo de que nós necessitamos, não o que nós queremos, porque o nosso desejo é muito ilusório e às vezes é muito egoísta, quando não muito viciado. A gente deseja muita coisa, mas é importante enxugar os nossos desejos para saber de tudo aquilo que nós queremos, o que de fato nós precisamos de verdade e que nos faz falta se não tivermos conosco, e aquilo que é supérfluo, que é um acréscimo, que tanto faz como tanto fez, não interfere essencialmente na nossa vida. Esse é um critério para nos orientar, por exemplo, na aquisição que nós fazemos de coisas. Quando a gente estiver diante de uma vitrine, de um shopping, uma rua de comércio,
com tantos apelos sedutores para a gente comprar isso e mais aquilo, especialmente naquelas datas áureas, Dia das Mães, Natal ou coisa que o valha. É preciso a gente sempre ter aquela consciência lúcida e muito prática de se perguntar: isso que estão me oferecendo, até por um preço relativamente barato, eu preciso ou eu apenas quero, eu desejo? É um objeto de consumo dos meus sonhos. Se a gente não fizer esse discernimento, acaba levando para casa um monte de bugiganga, e quando chega lá não sabe o que fazer com aquilo, nem lugar tem para colocar. Depois de 3 dias estamos arrependidos, jogamos dinheiro fora e temos coisas em casa entulhando ainda mais os nossos espaços, a nossa vida, por que não dizer a nossa alma. Quando a gente compra muita coisa e não utiliza, não necessita daquilo, a gente entulha não só a casa, mas também enche a mente, a cabeça, a alma da gente. E nós precisamos estar totalmente esvaziados dessas coisas supérfluas, para que haja espaço dentro de nós para as coisas fundamentais, aquelas que são imprescindíveis. E umas acabam atrapalhando, tomando o espaço das outras. O ser humano é um ser de escolhas. Aliás, há 2 coisas na vida que a gente não pode deixar de fazer: é escolher o tempo inteiro e morrer. A gente vai esperneando, mas vai. Escolher também a gente não pode deixar de escolher. Alguém diz: não, eu não vou escolher nada, deixo que os outros escolham para mim. Então você já escolheu que os outros escolhessem por você. Tudo é escolha na vida da gente. Quando a gente não escolhe tomar as rédeas da vida e ficar e deixá-la sob o nosso controle, a gente passa as rédeas da nossa vida para outros, mas escolheu isso, consciente ou inconscientemente. Então aqui é muito importante que nós não nos percamos nesse amaranhado de coisas periféricas, supérfluas, acidentais, que a vida vai colocando em nosso colo, em nossas mãos, em nossa cabeça, querendo que nós as agarremos. Sejamos bem seletivos. Eu preciso disso e vou levar para casa, ainda que seja por um preço mais alto, mas me faz falta e é fundamental para mim. Eu não preciso dessas outras coisas, não vou levá-las, ainda que estejam em remarcação, por um preço rasteiro, que a gente nem acredita que estejam tão baratas. Mas o barato sai caro se eu não preciso disso, porque eu desperdicei sem necessitar. E nós sabemos que o mercado, o comércio, é especialista em vender aquilo que a gente não precisa. É impressionante. Os próprios supermercados, as grandes frentes, o que é que fazem? Aquelas coisas que a gente não precisa para nada delas, eles colocam logo ali, pertinho do caixa. E a gente está ali já passando pelo caixa e olha e vai botando dentro. Vai botando dentro. Está sempre levando. Desconfiem das mercadorias que ficam muito perto do caixa para você pagar. E antes de pegar nelas, mais uma vez, eu preciso, eu apenas quero, ou está na minha frente, e eu não fui capaz de dizer um não para isso de que eu não necessito. Continue sóbrio, lúcido, do começo até o fim das suas compras. Eu lembro-me de Sócrates, que disse dele que em Atenas ele gostava muito de passear pelas ruas, olhando as vitrines da polis grega. E naquela altura, Atenas já era uma cidade que depois inspirou as metrópoles de hoje, por exemplo. Tudo muito organizado. O comércio era pujante. Ele andava numa loja, depois entrava noutra, olhava as mercadorias todas. Sempre se aproximava dele um vendedor para dizer: posso ajudar em alguma coisa? Precisando de mim, eu estou aqui. O que é que o senhor deseja? E aí lá a certa altura, numa grande loja, alguém perguntou: posso lhe ajudar? O senhor quer comprar algo? Ele disse: não, eu estou só vendo aqui quanta coisa existe no mundo de que eu não preciso. Quanta coisa que existe no mundo de que eu não preciso. Quando eu estava na Espanha, eu morei em Salamanca. Salamanca é uma cidade histórica, universitária,
e de um valor patrimonial sem igual. Então, cidade muito turística. As ruas principais da cidade eram tomadas de comércio para vender lembranças, souvenirs. E todo mundo estava ali empinhado dentro das lojas, comprando as suas lembrancinhas. E eu me lembro que eu passava por aquelas lojas, entrava nas lojas, olhava a loja de cabo a rabo. Eram lojas imensas, com departamentos, 8, 10 departamentos. E eu juro a vocês que não tinha nada que me servisse. Eu digo, não é possível. Como é que você anda no comércio inteiro e nada daquilo é importante para você? Alguma coisa está errada, porque essas coisas são importantes para esse povo todo que está aqui comprando ao Deus dará. É muito importante essa lucidez diante das coisas que reluzem aos nossos olhos, vendendo-se a si próprias como ouro imprescindível, quando de fato não passa de bijuteria barata, que vão empilhar a nossa vida e os nossos espaços. Não vale a pena. E aí você pergunta, por que o senhor está dizendo isso? É porque a espiritualidade, ao contrário do que nós pensamos, não rejeita a matéria, não rejeita essas coisas que nos fazem relacionar-nos com os bens, com o dinheiro, com o comércio ou coisa que o valha. A espiritualidade passa obrigatoriamente pelo nosso bolso. Aliás, há quem diga, e nós conhecemos essa frase, que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Pode mexer em tudo, ele está ali tranquilo. Mexeu no bolso, ele dá um salto. O que é que nós fazemos com o nosso dinheiro? Como é que nós o aplicamos? Como é que nós o investimos? Como é que nós o gastamos? Na resposta a essas perguntas, nós podemos saber se somos pessoas de fé ou não. Se os critérios que comandam e determinam o uso desses bens que passam pelas nossas mãos são critérios meramente humanos, impulsionados por esse instinto de devorar e de comprar e de adquirir tudo, ou são critérios iluminados pela nossa fé, um Deus que nos impõe ética, valores, princípios e verdades, que se a gente acredita, agarra nisso, e se não agarra, está desacreditando. A fé tem tudo a ver com coisas materiais e com o uso bom ou mau, criterioso ou não, inteligente ou não que nós fazemos disso. Esse é um dado que não nos pode faltar. Então essa passagem do Evangelho nos ajuda a entender também o que nos pertence e o que pertence a todos. Os discípulos de Jesus Cristo passam pela roça que não é deles, tiram espigas de lá. E Jesus Cristo parece que fecha os olhos para isso. Não reclama deles por essa contravenção. E até mesmo dá a cara a bufete quando recebe as críticas dos seus opositores fariseus. Primeiro critério: tudo que temos e não usamos não é nosso. Porque se nós não usamos, é porque não precisamos. E o que a gente não usa e não precisa não é da gente. Está sobrando. Alguma outra pessoa precisa e está sem usar, precisamente porque nós estamos segurando em nossas mãos. E não precisamos de maneira alguma. Lembro-me de uma autora que escreveu um livro na década de 80, 90, Elaine Sampson, uma americana muito prática. O título do livro é Simplifique Sua Vida. E ela diz coisas maravilhosas, muito práticas. Uma delas é: quando você tiver aquela tentação de deixar as coisas guardadas em casa, não dá a ninguém se desfazer delas, porque fica pensando assim, não, pode ser que um dia eu precise disso. Aí você guarda. Daqui a pouco, não, isso aqui pode ser que um dia faça falta. Aí vai guardando, nunca utiliza, nunca precisa e nunca lhe faz falta. Mas está tudo lá. Não, se não for eu, pode ser que um filho meu precise. O que é que ela aconselha? Coloque aquilo que você acha que um dia vai precisar numa caixa. Encaixote tudo. Depois selle a caixa e coloque um prazo de validade. 6 meses. Vale até tanto de tanto de tanto. Quando for
expirado o prazo de validade, você certamente nem se lembra o que é que colocou lá. E para evitar o risco de você ter uma recaída e abrir a caixa e dizer, mas era tão bonitinho, e tirar de novo, colocar no outro lugar, dê a caixa a uma instituição que talvez faça bom uso daquilo, mas não queira mais saber. Desentulhe os seus espaços, para que haja espaço vazio para outras coisas que você realmente necessita ter. Segundo critério, o que sobra na nossa vida também não é nosso. É muitas vezes aquilo que falta aos outros. É porque a riqueza do mundo, da sociedade, é uma riqueza só para todas as pessoas. Se alguém abocanha um pedaço, uma fatia maior, vai faltar para alguém, porque ele pediu mais do que ele necessita. Isso é como uma casa onde o avô, a avó, todos os domingos vai receber em casa os filhos, os netos, e aí já coloca ali na sua cozinha o tempero da carne, e são 12 pessoas, ela faz 12 bifes grandes, e vem alguém lá mais cedo, aí come logo 2, e vai faltar bife para alguém. Essa matemática não fecha de forma diferente. E o que acontece com a gente é isso, é que a gente tem de sobra, mas a gente esquece que a nossa sobra é a falta da pessoa de outro irmão ou irmã. Vocês se lembram daquele episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus dá comida a todos e depois dá uma ordem: recolham as sobras. Ele não queria desperdiçar nada, porque não queria que sobrasse nada, não queria que nada fosse mal utilizado. Então é muito importante que a gente tenha também esse cuidado. Isso significa dizer que na nossa relação com coisas concretas, com bens materiais, bens de consumo, com as riquezas do mundo, nós devemos observar, primeiro, o que é legal e o que é legítimo. A legalidade, via de regra, é conferida pela sociedade, pela cultura, pelo mundo com que nós interagimos e no qual nós habitamos. Mas a legalidade talvez não seja suficiente. Para nós, homens e mulheres de fé, é preciso que tenhamos um outro critério, que é a legitimidade. Se por um lado a legalidade é conferida pelo mundo, por outro lado a legitimidade é conferida e atestada por Deus. E é na busca da legitimidade que a gente deve caminhar. Depois, observar valores objetivos e subjetivos, porque o valor maior é aquilo que a gente atribui às coisas, não é o valor das coisas nelas próprias. Quando a gente usa os bens da gente de forma desvairada, descontrolada, sem a menor consciência, com uma inconsequência inconcebível, a gente mata e morre. É preciso imprimir um propósito, uma finalidade naquilo que a gente faz quando usa o que a gente tem nas mãos. Depois, é importante vermos o que diz a sociedade e o que diz a nossa consciência, o que diz a nossa fé, e trabalhar a partir daquilo que reclama a nossa consciência, a nossa alma. Quando o Padre Zezinho falava para as pessoas que têm algum vício e que são cristãs e cristãos, que são homens e mulheres de fé, não, porque eu tenho que beber minhas cervejinhas no final de semana, eu tenho que fumar meu cigarrinho, e ele dizia naquela altura: olha, quem não for capaz de fugir desses vícios e acha que precisam tomar sua cervejinha porque tem direito a ela, precisa fumar o seu cigarrinho porque também é um direito seu, tudo bem. Agora, o mesmo dinheiro que você gasta com o seu cigarro, tenha também a dignidade, em nome da sua fé, de gastar com as pessoas que precisam do essencial. É uma maneira de você compensar determinados pecados. Se você é corajoso o suficiente para gastar de forma desnecessária, seja também igualmente corajoso para investir no fundamental, para você
e para a humanidade. Nós temos uma responsabilidade muito grande no uso dos nossos bens. E não adianta dizer, não, esse dinheiro é meu, fui eu quem ganhei, fui eu quem conquistei, é fruto do meu trabalho, do meu suor, logo eu faço o que der da minha telha com ele. Essa visão não se coaduna com o cristianismo e com a nossa fé, porque nada nos pertence. Dons, talentos, inclusive bens materiais, passam pelas nossas mãos, mas vêm de Deus. E é preciso que no uso deles, Deus esteja presente. Caso contrário, alguma coisa de muito errada está acontecendo em nós. Essa incoerência entre a materialidade da nossa vida e o seu uso, e aquilo que nós chamamos de espiritualidade, essa compartimentação que nós fazemos, essa fragmentação que a gente às vezes faz questão de manter, ela é doentia. Nós somos um todo e é preciso fazer fora aquilo que está dentro, trazer para dentro aquilo que fazemos fora. Quando há essa unidade selada entre nós, aí sim, a espiritualidade aconteceu para um de nós. Esse é um aspecto. Depois, nesse mundo, não há riquezas suficientes para satisfazer a ambição desmedida de muitos. Não há, definitivamente. Mas há recursos suficientes para satisfazer as necessidades essenciais de todos. Não há riqueza para satisfazer meia dúzia de pessoas que querem tudo e mais alguma coisa e acham que têm direito a isso. A revelia da nocividade que isso traz para a população inteira. Mas há recursos que, se forem bem distribuídos, todo mundo vive relativamente bem. É essa perspectiva com que Jesus Cristo abre os nossos olhos, toca o nosso coração, estimula as nossas ações e atitudes. É essa ética que o Evangelho imprime em nós. E uma segunda palavra muito rápida é que Jesus Cristo faz lá um milagre. Tem um homem de uma mão seca, ele traz o homem para o centro da igreja, pede para que ele estenda a mão e a mão fica curada imediatamente. Era dia de sábado. Jesus não podia fazer milagre em dia de sábado. E ele faz uma pergunta importante: ora, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? A pergunta é: tem um dia especial para a gente fazer coisas boas e um outro dia que a gente pode fazer o que bem quiser? Naturalmente que não. Jesus Cristo, com isso, santifica todos os dias e traz para nós um grande conforto, porque às vezes a gente fica pesaroso, com a consciência pesada e travada, quando a gente perde, por exemplo, a missa no domingo. Ai, meu Deus do céu, não fui para a missa no domingo, aconteceu isso, mas aqui chegou alguém na minha casa, e aquilo pesa e acompanha a gente a semana inteira. E ainda tem um ditado popular que diz que um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Aí pronto, acaba com tudo. Passar uma semana sem Deus é um castigo muito grande. Eu queria que a gente colocasse os pingos nos is e dissesse as coisas como elas são. É importante a gente dar os nomes que as coisas têm, nem mais nem menos. Um domingo sem missa é apenas aquilo que é, um domingo sem missa, nem mais nem menos. Deus não depende das nossas missas, não depende dos nossos domingos, não depende dessas nossas escolhas, das nossas nuances, das nossas alterações, de opções diferentes que nós fazemos. Deus continua sendo Deus o tempo inteiro, todos os dias e a cada instante. Se eu perco a missa no domingo, porque não pude vir, eu faço da segunda-feira, quando eu posso ir, o meu domingo. Faço da quarta-feira o meu domingo, da sexta ou do sábado o meu domingo. O importante é que eu encontre um espaço na minha vida para que Deus esteja presente, para que eu possa refletir um pouco mais comigo mesmo, para que a oração, o silêncio possam acontecer na minha vida, a fim de que a minha vida não seja uma coisa automática, mecânica,
emendado uma na outra. É preciso que haja essa pausa, onde eu esteja mais presente em mim próprio. Esse é meu domingo. Então é muito importante que a gente não seja fariseu e nem tenha atitudes farisaicas, achando que o nosso Deus é tão pequeno que se eu não vier à missa conforme o planejado, o dito estabelecido, Ele me abandona. Quem tem um Deus desse não precisa de demônio, já tem os dois num só. Somos nós assim, nós é que somos rígidos, nós é que somos legalistas, nós é que queremos porque queremos justificar tudo, mas Deus não. Nosso Deus é o Deus da misericórdia. E Jesus dizia: não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Se essa misericórdia que Deus nos deu, nós não fomos capazes de dar a nós próprios, estaremos perdidos. Sejamos grandes como Deus é grande, vastos como Deus é vasto, plural e diverso, como Deus sempre soube ser relativamente a nós. E assim não estaremos tão longe da sua presença e da sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.